pessoal, tudo bem? Vocês sabiam que existe um método de cura do corpo, da mente e da alma? Você sabia que você também consegue moldar o seu cérebro, suas atitudes, seu hábito e até o que você come, se você realmente estiver comprometido com o teu objetivo? E algumas dores do seu corpo está associada a alguns traumas, até palavras que você fala no dia a dia, palavras negativas que você fala inconscientemente. Um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês hoje é a palavra eu não aguento mais. Toda vez na medicina chinesa, quando você fala essa palavra não aguento mais, automaticamente o teu corpo responde com essa posição. Você fala, nossa, eu não aguento mais. E isso afeta a sua coluna. Inconscientemente, você sente dores na coluna pelo fato de você falar essa palavra eu não aguento mais. E aí, você é uma pessoa que fala muito eu não aguento mais? E como que a gente sabe quando um paciente ou um cliente nosso está sentindo essas dores na coluna? Geralmente ele vem e procurando uma massagem, por exemplo, ou alegando que tem uma má postura. E aí, com a conversa que a gente tem com esse paciente, a gente começa a entender que na verdade é mais para a parte terapêutica do que realmente para uma massoterapia. Então, quando ele começa a dizer que reclama muito do dia a dia, que não aguenta o seu dia é um dia muito cansativo, muito pesado, e aí a gente começa a detectar algumas palavras que ele fala muito. E aí a gente já sabe, associa que aquela dor na coluna não tem nada a ver com postura, e sim com as palavras que ele fala todos os dias, inconscientemente. E qual que é a diferença entre terapia e massoterapia? A terapia, a gente vai tratar o cérebro, o que você tem de traumas, até da sua infância, né? E a gente vê muito sobre a programação neurolinguística, a regressão, que são dores que até acarrentam o seu corpo, e às vezes você acha que é uma má postura, e aí que entra o massoterapeuta para te ajudar a aliviar essas dores que na verdade surgiu com algum trauma emocional. Então, por isso que eu gosto de trabalhar essas duas técnicas juntos, porque eu consigo trabalhar a mente do paciente, todos os medos e traumas, e automaticamente ele já relaxa o corpo. Com isso, até as tensões musculares da pessoa já não tem mais. E aí, na hora de tratar com o toque, porque o toque numa pessoa tem um efeito muito significativo. Tá? A energia, na ciência, a física quântica comprova que tudo é energia. E vamos falar de estética agora. O que tem a ver a terapia junto com a estética? Bom, quando um paciente me procura, eles vêm alegando de algum trauma ou algo que vem incomodando aquela pessoa. Por exemplo, está acima do peso, né, uma flacidez. E aí a gente começa a entender que aquela pessoa tem uma má alimentação. Mas por que ela tem essa má alimentação? Porque eu sou uma pessoa ansiosa. Então a gente precisa associar tudo isso. Não tem como tratar a estética só por parte de fora, com produtos, com ativos, se você não sabe como que é o dia a dia desse paciente. É um paciente que toma muita água? A água é algo muito importante para o corpo, né? E se você não tem água, não tem como a gente fazer nada de um procedimento, ela não tem como nutrir aquilo, o seu músculo, né? As suas células não tem de onde tirar a reconstrução de tudo isso, de uma nova pele, de um novo corpo, de um corpo mais saudável. Então nós precisamos sempre associar a terapia com a estética, a terapia com a massoterapia, a terapia com o esporte. Às vezes é uma pessoa que adorava fazer um esporte, ela teve um trauma ali, ela viu perder um amigo ou coisa do tipo. A gente precisa tentar moldar esse cérebro e entender que aquele fato que aconteceu não é que vai acontecer com aquela mesma pessoa. Então tudo a gente precisa trabalhar com a terapia junto. E o que tudo isso pode afetar no seu dia a dia. Por exemplo, no empreendedorismo. Se você não consegue cuidar da sua saúde física, mental, como que você consegue abordar, ou como que você consegue atender um cliente? Será que você consegue, depois de uma briga externa ali, você, dentro do seu consultório, consegue atender um cliente normalmente? Ou será que você vai trazer tudo isso para dentro do seu trabalho? Então, nós precisamos abordar tudo isso. E mais, o ponto principal de tudo isso, na minha opinião,
a fé é algo que vai estar em todos os pilares da nossa vida. Se você não tem fé que aquele médico consegue te curar, não adianta você estar lá. Tudo que você acredita vai acontecer. Se você acredita que você é uma pessoa que não dá conta de fazer as coisas, você está certo. Se você acredita que você é uma pessoa capaz de fazer, você também está certo. Porque tudo que você acredita, tudo que você tem fé, vai acontecer na sua vida. Por que a gente vê muitos milagres? As pessoas falam, nossa, como que aquela pessoa se curou? Ela tinha fé, ela acreditou na cura. Independente de se era médico, se era Deus, se ela acreditava num Buda, a gente está falando aqui em algo que você acredita. Então, se você acredita na sua cura, você vai conseguir. Se você acredita que você não é capaz, você também está certo. Entende agora o porquê é importante nós abordarmos todos esses pontos, o quanto é importante a gente cuidar do nosso dia a dia. Isso pode afetar tanto na sua família, na sua saúde, no seu emprego. Então é isso que nós vamos estar abordando aqui toda semana. Agora eu vou dar exemplo para vocês de um fato real que aconteceu aqui na clínica, de um paciente que me procurou com fortes dores na coluna. E então veio atrás da massoterapia, né, para entender por quê, se era uma postura e tudo mais. Primeira coisa que eu faço é uma ficha de anamnese. Eu quero entender como está o dia a dia desse paciente. E aí entra essa parte da terapia. Então, ao conversar com esse paciente, alegou trabalhar em banco. Um ponto importante é a gente saber com o que esse cliente ou esse paciente trabalha. Então, ao falar para mim que trabalhava em banco e era gerente, eu já logo entendi que a sobrecarga dessa pessoa era bastante. Então, ela alegou fazer RPG, fisioterapia e nada estava adiantando. Por que que isso acontece? Muitas pessoas falam, fiz esse procedimento e não adiantou. Porque entra naquilo que eu falei, a causa raiz. Então, eu precisava entender. E foi quando ela começou a falar que ela não aguentava mais o trabalho dela, ela não aguentava a cobrança. Olha quantas vezes ela falou para mim que ela não aguentava. Então foi aquilo que eu abordei antes, a palavra eu não aguento, ela automaticamente encurva você encurva, é como se você quisesse relaxar, descansar. Então, por esse fato, eu conversando com ela, eu falei, olha, o seu caso aqui está muito simples. Expliquei para ela, ela falou, nossa, eu nem percebi que eu falava muito essa palavra. Então foi aí que fiz sim uma massagem, porque é muito bom esse contato, esse relaxamento, contribui muito com esse procedimento, mas a gente tratou a causa raiz, que foi as falas negativas, foi aquela crença que ela tinha na cabeça dela de pressão, né? Então depois que a gente moldou tudo isso, ela parou, né, de falar essas palavras mais negativas e ela mudou o dia a dia dela, fez a massagem e aí realmente ela teve uma cura significativa. Olá, eu sou Luana Marcesaki e já ajudei mais de 1000 pessoas a conquistarem o corpo dos seus sonhos. Sou pós-graduada em nutrição e em neurociência e vivi 13 anos no Efeito Sanfona. E eu quero te convidar para assistir o meu programa semanal Emagrecendo Sem Dor, aqui na Elemental Channel. Olá, eu sou a Froauto e nós temos um encontro semanal no programa Além do Divã, aqui na Elemental Channel. Agora vamos falar outro caso. Um paciente chegou aqui alegando para mim dores na lombar. Fiz primeiro uma ficha de anamnese perguntando tudo. O paciente diz que bebe água, que faz esporte, tá tudo bem. Na hora que a gente começa a fazer a massagem para entender por que essa causa da dor lombar, e aí na reflexologia a gente consegue pegar alguns pontos e detectar a causa de algumas coisas. Uma delas é a pedra no rim. Então, ao manusear ali, fazer uma reflexologia, eu perguntei para essa pessoa, você bebe mesmo água? E aí esse paciente alegou falando, sim, tomo aí uns 500, 300 ml por dia. E eu falei, não, você precisa tomar muito mais água que isso. E aí eu perguntei, você tem pedra nos rins? Como que você sabe? Eles me perguntam. E a gente sabe ao tocar no corpo, né? A gente entende, a gente estuda isso. E aí, muitos dos meus pacientes me chamam de bruxa, que é algo que eu nem gosto muito. Mas esse ponto, por eu
por eles não falarem para mim o que está acontecendo, e aí na hora que eu estou ali cuidando do paciente, eu começo a detectar outras coisas, outras doenças. Outro método também importante, que é a ventosa terapia. Na ventosa a gente também consegue ver, né, na coluna, tem alguns pontos específicos que fala sobre o medo, se a pessoa tem ansiedade, se ela tem problema no pulmão, enfim, essa parte aí é muito completa, né? E a gente consegue detectar mesmo quando o paciente ele tenta esconder de você. Vai. Então, voltando a falar desse paciente que tem as pedras nos rins. E no caso, é uma pessoa que não falou nada, não comentou, ou que antes ela tinha um diagnóstico, sei lá, de uma areinha, por exemplo. E aí, como que entra a nossa parte profissional nesse caso? Nós temos uma parceria com nutricionista, você pode fazer uma parceria com vascular. E aí, o que eu oriento para um paciente desse? Procure um médico. Esse paciente tem que ter um acompanhamento para a gente ver como que realmente está sendo essas pedras, se tem mais alguma coisa, se essa pedra afetou outros órgãos, porque a gente sabe que pedra no rim, ela pode descer, pode causar uma inflamação e isso ser mais grave do que imagina, né? Então essa dor aí pode ser algo muito mais além, que aí no caso externamente a gente não consegue ver. Mas aí é aí que entra os profissionais, né, os médicos, e você, como terapeuta ou como massoterapeuta, você pode, tá, fazer esse encaminhamento para um médico, um especialista, e aí com isso você também está tratando a sua saúde, que foi o caso desse paciente. Agora vamos entrar num caso também real aqui da clínica, de um paciente que me procurou para fazer uma massagem, uma detox ou uma drenagem para ajudar no emagrecimento. Por quê? Veio encaminhado de um médico para poder ter a redução de medida, de peso, para poder fazer uma bariátrica. Então esse paciente vem como se fosse um pré-operatório. Ele precisa reduzir a medida, o peso, para poder conseguir realizar essa cirurgia. O que acontece muito aqui na clínica? Esses pacientes, quando chegam, eles chegam muito tristes, desanimados, né? Baixa estima. E quando a gente começa a fazer esse processo, e lembrando sempre essa parte de terapia alternativa. Eita, agora travou. E lembrando, essa parte de terapia alternativa, ela não substitui a medicina, tá? Nós trabalhamos em conjunto. Então, com isso, o médico encaminhou para uma drenagem linfática, redução de medida. Nós vamos trabalhar ali com esse paciente e vendo como que é o dia a dia dele. Aproveita que você tem ali aquele momento de conversar com esse paciente e entender mais ainda sobre como está sendo a alimentação dessa pessoa. O que acontece? Esse paciente vem, começa a reduzir as medidas, perder peso, começa a gostar e se animar com isso, e aí ela começa a fazer até uma reeducação alimentar, e quando ela vai ver, ela está emagrecendo sem precisar de uma cirurgia, de algo invasivo. Então, começa a ali desenvolver uma autoestima, e a pessoa, muitas das vezes, as pessoas desistem até de fazer essa cirurgia, porque é uma cirurgia muito invasiva, muito perigosa. Qualquer cirurgia é perigoso, né? E aí você vê o quanto a pessoa tem mesmo potencial para conseguir realizar. Se ela quer perder medida, ela vai conseguir perder. Então, na verdade, o que precisa é só de um incentivo. E aonde entra a fé em tudo isso? A fé é o momento que você acreditou na minha profissão, na minha área, e entendeu, ouviu todos os meus conselhos. A fé é você acreditar num Deus, né, no seu Deus ou no médico. Né? A gente precisa entender que todo mundo, nós estudamos para isso. Existem pessoas que são competentes para poder te orientar. Por isso que existem mentores também. Então, tenha fé, acredite em você. Tem muitas pessoas que não têm fé nem em si mesmo, nem na própria vida. Então, por isso que é muito importante você trabalhar essa parte do amor próprio, tá? Para você ter fé em você, acreditar em você, como esses pacientes. Como essa paciente em especial que veio para fazer uma reeducação, veio para fazer uma redução de medidas. E no final ela acreditou e viu que ela podia, ela teve fé nela mesma, ela acreditou que ela conseguia
perder peso e não ia precisar fazer uma cirurgia. Por isso que a fé é muito importante em tudo que a gente faz na nossa vida. E por que a fé é tão importante para tudo isso? Muitos pacientes me procuram desacreditados. Eles não acreditam que pode recuperar, não acreditam mais que pessoas que enganaram e tá tudo bem, né? Isso faz parte do dia a dia. Só que um ponto muito importante que você precisa entender é que quando você tem fé e acredita em algo, você está 100% certo disso. Se você tem fé naquele médico, você vai conseguir, ele vai te dar um bom retorno, porque você precisa acreditar. Fé em você mesma, fé no profissional que você procurou ou que alguém te orientou. Fé no mentor, você pode ter um mentor, uma pessoa que você admira muito, e fé, acreditar em tudo que ele te ensina. Não sei. Vai. Eu sei que ficou um pouco corrido e um pouco complicado algumas coisas que eu abordei aqui, mas é que quem me conhece das redes sociais sabe que eu sempre fiz live, faço algumas transmissões e a gente tem pouco tempo para abordar um monte de assunto. Essa área da saúde mental, física, ela é muito complexa. Desculpa. Ela é muito completa. E aí eu tenho pouco tempo para poder abordar tanto assunto. Mas eu deixo aqui o convite para você. Mande mensagem aqui para Elemental Channel, para a produção. Eles vão entrar em contato com você. Mande perguntas se você tem alguma dúvida no seu dia a dia, o que tem te afetado. Seja assim o mais sincero possível, ou nas redes sociais, tá? Que a gente vai fazer o possível para estar falando com todos vocês. Peço também um pouco de paciência, porque assim como nas redes sociais, é muita pergunta, são muitas coisas, muitos casos. E aí a gente precisa de realmente entender como que é mesmo esse dia a dia da pessoa, para a gente realmente falar, não, nesse caso a gente vai trabalhar assim, 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 tá bom? Então, espero vocês. Não sei se agora. Sabe quando chega aquela hora que você quer assistir a sua série preferida, um bom filme, ver o time jogar e aí trava tudo? A conexão é ruim e o pior, o serviço é caro. Enfim, chegou a MaxCloud TV. A primeira operadora a funcionar por fibra, cabo e dispositivos móveis. Agora eu posso assistir os meus programas preferidos e o melhor, sem problemas. Assine agora. MaxCloud TV. O futuro já chegou. O Conexão Cósmica está chegando para vocês aqui na Elemental Channel. Eu, o Cigano do Oriente, Alessandro Petri, estou trazendo um programa com conteúdo mais do que especial. Despertar de consciência cósmica, resgate da criança interior, vamos falar sobre as estrelas, vamos falar de toda a verdade que não querem que você saiba. E lógico que comigo também eu carrego a força dos oráculos. Então se prepara, porque temos um encontro poderoso chegando na sua tela aqui, na Elemental Channel. Olá pessoal, eu sou a Kézia Santos, da Vida Saudável, e quero convidar todos a assistir o meu programa semanalmente aqui no Elemental Channel. Um programa voltado à alimentação e exercício físico. Aguardo todos vocês, um forte abraço! Uma das perguntas que eu mais recebo nas redes sociais é como que esse paciente me procura e como que eu faço esse diagnóstico, essa anamnese no meu paciente. Primeiro, algo muito importante, em tudo eu vou usar a terapia. A terapia holística, né, que a gente consegue olhar o paciente como um todo, né, eu preciso saber como que é o dia a dia. A gente vai precisar tratar a causa raiz. Na medicina tradicional, os médicos, você vai lá, procura, estou com dor de cabeça, ele vai te dar um remédio e ali, você toma aquele remédio para aquela dor de cabeça. Mas e aí, você depois no dia seguinte sente de novo essa dor de cabeça? Você tratou a causa raiz? Não, você tratou algo ali momentâneo, na hora, só para acalmar e pronto. Então, na terapia alternativa, no reiki, na acupuntura, tudo isso a gente vai sempre querer entender como que está seu lado emocional.
Então o paciente vem, ele alega, por exemplo, olha, faz muito tempo que eu não durmo. Né? Tem paciente que vem falando assim, nossa, eu durmo fibromialgia, por exemplo, que é uma dor que circula pelo corpo, a pessoa sente dor em toda a parte do corpo e ela anda, uma dor que circula. E a gente precisa entender, isso é de causa emocional. Muitos pacientes vêm até desacreditados na cura, porque eles falam assim, o médico me disse que isso não tem cura. Isso também é uma palavra muito forte, que eu falo, não acredite nisso. Você precisa acreditar na cura, aí entra de novo a fé. Por isso que a fé é tão importante. Se a pessoa vem sem fé na cura, ela vem acreditando que o que eu for fazer, qualquer coisa que aconteça aqui não vai dar em nada. Então, eu já tiro essa crença limitante dela de que não tem cura. Eu também não posso falar assim, não, você vai sair curada aqui. Não é dessa forma. Porque não vai depender de mim. Depende tanto de mim como do paciente. Ainda mais do paciente. Para ele dar aquela abertura, da gente poder entrar com tratamento e, enfim, o dia a dia. Porque nós somos 100% responsável por tudo. Né? Se você acreditar naquilo, aquilo realmente vai acontecer. Bom, relembrando, qualquer dúvida que você tenha, me mande as perguntas aqui para a televisão, né? Para televisão não, mas para o Elemental Channel, nas redes sociais também. E qualquer dúvida vocês podem me procurar. Eu tenho uma pergunta. Então, me fale a sua pergunta. Tenho um problema de não conseguir dormir. Tá, insônia. Vamos falar sobre a insônia. O que acontece? A pessoa que é muito ansiosa, ela tem essa possibilidade de não dormir. Por que isso acontece? A pessoa, ao deitar, vários pontos que a gente pode abordar aqui no caso dele. Eu vou perguntar se ele usa o celular antes de dormir. A pessoa que dorme com o celular, a gente sabe que na ciência tem a luz azul, tem algo que ali você perde todo o seu sono, tira a sua concentração. Então, tem essa parte da ciência na questão do celular. Outra coisa, uma pessoa ansiosa, ela ao deitar, ela fica pensando várias coisas. O que precisa fazer no dia seguinte, se vai dar certo, se não vai dar certo. São coisas que, com a técnica, por exemplo, uma pessoa que tem isso, eu vou dar uma orientação. E a técnica vai ser o seguinte. Pessoas ansiosas precisam escrever, anotar o que precisa fazer durante o dia. Quando ela põe um limite no cérebro dela, no máximo, no começo, eu oriento colocar 5 pontos. Esses 5 pontos quais são os pontos principais? Preciso fazer uma gravação, preciso estar no estúdio, preciso almoçar tal hora e preciso responder um e-mail, fazer alguma coisa. São 5 pontos, no máximo. A pessoa vai fazer esses 5 pontos e entender que ali acabou o dia dela. Ela não vai acrescentar mais coisas. Isso é um hábito. No começo é um pouco desafiador, porque a pessoa tá ali naquela agitação sempre, mas quando isso aqui vai durar uns 3 dias. Os 3 primeiros dias é mais complicado. Depois vai ficar tão suave e a pessoa vai falar assim, caraca, eu dormi, eu nem acredito que eu consegui dormir. Por quê? Porque ela impôs um limite pro cérebro. O cérebro dela entendeu que agora tem regras. Não é mais ele trabalha do jeito que ele quer. Pelo contrário, quem manda no teu cérebro é você. Não deixa o cérebro te dominar. Se você deixar, ele vai sempre estar ali, toda hora falando, e você não consegue dormir, você não consegue se concentrar. Seu cérebro está toda hora ali ligando você. Então, impõe limites no cérebro. Coloca regras. A partir de hoje, você só vai fazer 5 coisas durante o dia. Com o passar do tempo, você consegue aumentar um pouquinho só essa lista. E mesmo assim você vai ver e falar, nossa, dei conta de tudo isso. Que é uma das técnicas que eu passei nas redes sociais. Chegar na sexta-feira, você vai falar assim, caraca, eu dei conta de tudo isso e eu tô com folga. Aí você vai ver que tem até folga para você. Que é coisa que você não conseguia fazer. A pessoa ansiosa tem tanta coisa para fazer no dia a dia que ela mesma se tropeça nessas coisas que ela precisa fazer. Ela não dá conta, porque ela fica tão confusa, não sabe nem qual ela vai fazer primeiro. Por isso que precisa essa regra de 5 pontos para fazer num dia. Acabou? Acabou. É a hora do seu descanso. Obrigado. De nada. Viu? Entendeu como é muito simples tudo essa parte toda da neurociência, da massoterapia, enfim, essa parte holística.
Vou fazer uma pergunta também. Tá bom. Já que estamos aqui, todo mundo está fazendo pergunta, né? Vamos aproveitar, daqui a pouco vai chegar as mensagens, e aí não vamos ter tempo para nós, né? Agora já fez aqui o videomaker, já fez uma, vou fazer também. Tá, vamos responder o diretor. Por que às vezes, mesmo a gente tendo uma boa alimentação, ou fazendo exercícios, não emagrecemos, né? Você fala, não consigo emagrecer. Isso tem a ver com a parte também emocional, ou a parte que não dormiu, isso, aquilo. O que você acha? Tudo bem que você ainda não me consultou, né? Não fez uma análise, mas qual seria os principais tópicos? Tem muito a ver com a parte emocional, porque assim, não adianta só você fazer uma reeducação alimentar e, por exemplo, beber água, que é algo que eu falo sempre. A água, ela é tão importante. A água vai ajudar no oxigênio do seu corpo, ela vai ajudar numa drenagem linfática, por exemplo. Por que ela existe? A linfa do corpo, ela é 6 vezes mais lenta do que a circulação sanguínea. E quando a gente faz a drenagem, ela vem para desintoxicar o seu corpo. Então, pode ser uma inflamação, alguma coisa que está ali, pode ser parasita. A pessoa está fazendo, nossa, mas eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, ok, mas assim, todas as vitaminas e tudo que ele precisa, a parasita está consumindo, né? Então a gente precisa ver se precisa passar no médico, né? A gente vai sempre orientar, passar no médico para fazer exame, tomar um remédio para poder tirar os bichinhos, né? Ver a alimentação e também o exercício físico, tá? É tudo um conjunto. O corpo a gente precisa queimar as calorias. A gente precisa fazer uma desintoxicação do corpo. O intestino é algo muito importante. Tem gente que não dá nem a mínima para isso. Mas a pessoa que tem, por exemplo, intestino irritado, é onde vai todos os nossos nutrientes, né? Então, você não está absorvendo aquilo. E você não vai conseguir emagrecer mesmo. Então, precisa, sim, de tudo. Dando tanto da sua parte emocional, como da alimentação, como de uma drenagem linfática que faz muito bem para qualquer pessoa, homem, mulher. Não para com essa coisa de só mulher faz drenagem, não, homem também faz, tá? Linfa todo ser humano tem. E também o exercício físico. Eu não sei se eu falei do exercício, mas precisa do exercício físico, não adianta. Outra coisa importante. Exercício físico. Agora entrando com exercício e parte da terapia, tá? Eu sou uma pessoa particularmente que não gosto de academia. Eu não gosto de academia. Não faça um exercício que você não tem prazer em fazer. Qual a alternativa que eu tenho? O que eu uso? Eu amo patins, eu amo andar de patins. A sensação que eu tenho andar de patins é que eu tô livre, estou em contato com a natureza e essa é a minha vibe, né? Esse é algo que eu gosto. E outra coisa, o yoga, a meditação. Eu amo fazer aqueles alongamentos. Você procura na internet e vê o que mexe com a sua musculatura. O patins mexe com o corpo inteiro, com os braços, com a coluna, com o quadril, com as pernas, a yoga também. Então você não precisa, Júlia, eu não gosto de academia, não precisa fazer academia, faz um futebol, faz um esporte, você precisa exercitar o seu corpo, a mente, todos os dias, não tem como, tem aquele ditado que fala, mente vazia, oficina do mal, né? Então, tenha isso como até para o seu dia a dia. Quanto mais parado você fica, quanto mais ali sem pensar em nada, sem fazer nada, isso vai contribuir para algo não tão bom para a sua saúde. Então, movimentar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei aqui que eu falei muito rápido, mas é o costume que eu tenho com as redes sociais, tá? Aproveitando, lá no TikTok eu tô como Julia Atsuko Sato e no Instagram eu tô como Julia Sato Academy. Vocês podem mandar pergunta para mim, tá bom? Mandar aqui também para Elemental Channel e eu espero que vocês tenham gostado. Bom, assim como eu finalizo todos os meus TikToks, vídeos que eu faço, eu, Júlia, né, amo muito a vida de cada um de vocês.